Quem é LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma edição do LIDE Live Rio Grande do Sul, essa aqui é a 39ª edição de uma série de debates que nós temos feito desde o ano de 2020, trazendo aqui as principais lideranças políticas e empresariais do país para tratar sobre temas que impactem no desenvolvimento econômico e social do nosso estado e do nosso país. Eu gostaria de agradecer a Russell Bedford, que é nossa patrocinadora e apoiadora nessa série de lives que nós temos feito, dar uma boa tarde a todos, aos convidados, à imprensa, aos nossos filiados que estão aqui nos assistindo. E o tema que nós traremos hoje é as perspectivas da nova lei de licitações para as empresas. E como convidado nós temos hoje o CEO da Licijur Soluções para Governo, Maurício Gazem. Maurício Gazem é advogado, pós-graduado em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Direito da Empresa e dos Negócios pela Unicinos. Maurício é consultor jurídico de empresas em matéria de licitações e contratos públicos, com experiência de 16 anos de mercado. Coordenador da Comissão Permanente de Infraestrutura da Divisão Jurídica da Federação, membro da Comissão de Infraestrutura, Licitações, Concessões, PPs, Desestatizações da OAB Rio Grande do Sul. Expertise no exame da legalidade de editais licitatórios, defesas administrativas e judiciais em sede de licitações e contratos públicos, bem como a gestão de departamento de licitações e gerenciamento jurídico de contratos administrativos. Também é palestrante em concursos envolvendo as temáticas licitações e contratos públicos. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. É uma satisfação poder te receber aqui conosco para poder falar sobre esse tema que é novo e também que gera uma série de incertezas, indagações, e é muito importante aí para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que estão nos assistindo, te agradecer pelo convite realizado. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui falando sobre a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, né, que foi publicada agora recentemente, no dia 1º de abril de 2021, certo? A ideia, né, a gente estabelecia um bate-papo acerca da nova lei, mas principalmente, num primeiro momento, trazer algumas novidades da nova lei, seja com relação à parte de licitações, seja com relação à parte de contratos administrativos, e depois, no segundo momento, né, a gente fala sobre o mercado de licitações e quais são as perspectivas que essa nova lei traz, certo? O que eu poderia dizer inicialmente? Essa lei ela não foi uma lei disruptiva, mas ela foi uma lei necessária. Por que ela foi uma lei necessária? Ela foi uma lei necessária porque a Lei 8666 é de 1993. Então, a última Lei Nacional de Licitações e Contratos Públicos, ela é de 93. Então, de 93 até 2021, nós tivemos efetivamente novas legislações, avanços, entendimentos jurisprudenciais,
posicionamentos dos tribunais de contas, que efetivamente acabaram desenvolvendo e avançando, querendo ou não, a temática de citações de contratos, e a Lei 8666, querendo ou não, ela ficou um pouco obsoleta, né? Então, por mais que ela não seja disruptiva, ela efetivamente acabou consolidando todos esses entendimentos que nós tivemos ao longo do tempo. Daí a importância dela, certo? Então, falando com relação à questão do âmbito de aplicação dessa nova lei, né? Então, para quem não entende muito de licitações, toda vez, por exemplo, que o município, o Estado ou a União ela pretende fazer uma compra, realizar uma obra, contratar um serviço, ela tem que fazer obrigatoriamente via licitação, via procedimento licitatório, salvo as exceções, que são as contratações diretas. Aí nós temos os casos de dispensabilidade, onde tem lá mais de 29 incisos que falam dos casos de dispensabilidade, ou nos casos de inexigibilidade. Inexigibilidade seria a impossibilidade de competição, por exemplo, lá o notório saber, né? Foi a justificativa utilizada para a contratação, por exemplo, do arquiteto Jaime Lerner para a realização do projeto da obra, certo? Então, a abrangência que ela tem é essa, ou seja, para União, estados e municípios, também abarca a questão legislativo, judiciário e, efetivamente, entidades controladas. Aqui, essa nova legislação não se aplica. Ela não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Porque nós temos uma legislação específica, que é a Lei 13.303, que também é uma legislação recente, é de 2016, que trata das licitações e dos contratos públicos para empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, a mais conhecida como Lei das Estatais. Também se aplica essa nova legislação de forma subsidiária para a área de parceria público-privada, para a área de concessões e também para a própria área de publicidade, que tem efetivamente uma legislação específica. Tá? Quais são os objetos que são licitados atualmente? Né? Tem a questão relativa a alienações de bens, compras, locação, prestação de serviços, obras, como efetivamente eu havia falado para vocês. Uma questão importante que a gente vai ter que conviver aí ao longo dos próximos 2 anos é que essa lei já está vigente, mas ela tem, digamos assim, um período de, entre aspas, adaptação de 2 anos. Então, o poder público, ao longo dos próximos 2 anos, a contar do dia 1º de abril, ele poderá vir a utilizar a Lei 14.133. Eu entendo que é inviável no presente momento, que ela depende de um conjunto de regulamentações que estão sendo realizadas pelo Ministério da Economia. Tá? A gente já tem um conjunto de regulamentações, aí, mais de 10, mas especialistas na área, né, estudiosos falam que são necessários mais de 40 regulamentações para que efetivamente essa lei ganhe corpo e fique de pé, certo? Também é importante ter o entendimento que essa lei ela acaba substituindo, né, após esse período de 2 anos, a própria Lei 8666, que é a Lei de Licitações de Contratos Públicos. Ela substitui a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, e também a própria Lei do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, certo? Então, um entendimento geral com relação à licitação, efetivamente aos objetos que são licitados e também como é que vai funcionar toda a questão de vigência dessa nova lei, o que ela substitui, o que ela se aplica de forma subsidiária e o que efetivamente ela não se aplica, certo? Primeira questão que eu acho extremamente importante, que é uma perspectiva, querendo ou não, né, que traz um pouco mais de segurança jurídica para as contratações públicas, é a questão expressa da governança nas contratações públicas, né? Essa temática ela vem sendo tratada aí pelo poder público nos últimos 6, 8 anos, e ela vem muito forte na lei das estatais, né? Principalmente quando a gente teve lá aqueles casos de corrupção da Petrobras e, posteriormente, foi feita uma legislação específica, que é a lei das estatais. Os primeiros 36 ou 37 artigos da lei das estatais, o que elas tratam? Tratam com relação à parte de governança, tratam com relação a questões de programas de integridade, entre outras questões específicas.
Então, essa questão de governança, ela vir de forma expressa na lei de licitações de contratos administrativos, eu entendo que efetivamente é um grande avanço. Então, quais são as novidades que foram trazidas com essa questão relativa à governança? O plano de contratações anual, então, efetivamente, tem que ver uma previsibilidade com relação aos gastos públicos, né? A questão relativa à gestão de riscos, ou seja, contratos de grande porte, acima de 200 milhões de reais, necessariamente vai ter que ter uma matriz de risco. Isso, querendo ou não, traz uma maior segurança jurídica na contratação pública e um maior equilíbrio entre as partes, entre o contratante e o contratado, né? Essa questão da matriz de risco, ela já vinha pincelada lá na lei do RDC, ela foi trazida também na lei das estatais e, principalmente, ela é muito bem trabalhada quando se trata de temáticas como concessões e PPPs, especialmente por se tratarem de contratos de longo prazo, certo? Tem a questão relativa à gestão por competência, alinhamentos das contratações ao planejamento estratégico, a necessária realização de um estudo técnico preliminar antes de efetivamente se realizar uma licitação pública, ou seja, ter um maior planejamento, né? Não adianta não planejar e efetivamente começar a executar. E é aquela história daquela obra que nunca acaba, né? Ou efetivamente ela é sempre suspensa. Uma questão importante também que vem expressa nessa nova legislação é a questão do compliance, certo? Então, querendo ou não, ali com a lei anticorrupção e efetivamente, né, por exemplo, na lei das estatais, nós temos uma lei específica estadual que trata com relação às questões relativas à integridade. Recentemente, nós tivemos publicada aqui no município de Porto Alegre uma lei específica com relação à questão do compliance. Então, empresas que pretendem contratar com a administração pública terão que efetivamente comprovar a existência de um programa de compliance, principalmente para fins de contratação, certo? Então, são questões que são de extrema importância e, querendo ou não, trazem, né, para as contratações públicas uma maior segurança jurídica e, efetivamente, uma maior clareza, certo? Outra questão importante que nós temos dentro dessa nova legislação é o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então, sempre se tem muita dúvida, né, com relação à clareza das contratações, de que forma foi realizada, quem foi contratado, de que forma foi contratado, qual é a minuta do contrato, porque essas informações têm que ser públicas. Tem que ser públicas, certo? Então, agora nós vamos ter um Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai ser um site oficial do governo federal, que vai abarcar todas essas, vai centralizar e abarcar todas essas informações quando a gente falar de licitações de contratos públicos em nível nacional. Então, efetivamente, esse é um ponto que eu entendo positivo acerca da nova lei de licitações, certo? Com relação, agora a gente vai fazer uma divisão, digamos assim, licitações e contratos públicos. Querendo ou não, a lei ela acaba sendo dividida dentro desse formato. Então, quais são as novidades que nós temos com relação à questão das licitações? Uma primeira questão que é importante foram, se não me engano, teve mais de 25 ou 27 vetos realizados pelo presidente da República e 4 desses vetos foram derrubados pelo Senado, certo? 2 vetos são de extrema importância, principalmente para o setor de infraestrutura, que é o quê? O primeiro veto que foi derrubado é que serviços especializados, né, na área de engenharia têm que ser licitados pela modalidade técnica e preço, e não pelo menor preço. Isso vai trazer, com certeza, uma maior qualidade para os projetos, né? Porque se a gente focar sempre na questão do preço como critério de julgamento de um procedimento licitatório, em determinados casos, a gente pode ter uma licitação com 50%, 70% de desconto, e isso, com certeza, vai refletir no projeto, que, consequentemente, vai refletir na parte de execução contratual. Uma outra questão importante desses vetos é com relação à questão do licenciamento ambiental. Então, antes do lançamento do procedimento licitatório, da licitação, o poder público vai ter que estar com essas questões relativas a licenciamento ambiental totalmente redondas,
certo? Isso muitas vezes era deixado pós-licitação, ao longo da contratação, como é o caso, por exemplo, das desapropriações. E isso acaba causando o quê? Atraso na execução das obras, certo? Uma questão também importante é a questão da proibição da aquisição de artigos de luxo. Então, a gente sabe aí, e foi divulgado amplamente pela mídia, alguns poderes, né, fazendo a contratação aí de champanhe francês e lagosta, né? Isso a gente não pode admitir. Então, há uma proibição legal acerca dessa situação específica. Também, essa nova lei de licitações traz questões relativas à sustentabilidade, questões de natureza ambiental, inclusive prevendo margens de preferência para produtos, por exemplo, biodegradáveis. Então, essa é uma questão importante, né, para o meio ambiente e para todas as pessoas de natureza, de maneira geral. Uma outra questão interessante são os procedimentos auxiliares, né? Possibilidade de realização de uma pré-qualificação de determinado produto, né? Na área hospitalar é feito muito isso. Nós temos também a questão da PMI, certo? Que é muito utilizada a questão da PMI na área de PPPs, né? Então, agora nós temos de forma expressa a questão da PMI e também nós temos a modalidade licitatória de diálogo competitivo, porque essas questões são importantes, que às vezes, né, há uma grande desconfiança ou até mesmo uma dificuldade da interlocução das empresas com o poder público, né? Sempre se acha que aquela aproximação da empresa, por exemplo, levando uma tecnologia ou levando uma solução na área de engenharia, há, de certa forma, um interesse ou um direcionamento. Então, hoje em dia, a gente tem de forma expressa na lei de licitações ferramentas para que a gente consiga regrar essas situações, né? Exemplo que eu acabei de falar, a PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, que é anterior ao procedimento licitatório, a própria licitação realizada pela modalidade diálogo competitivo. Uma outra questão importante, né, focando nessa área de licitações, é com relação aos meios alternativos de resolução de conflitos. É uma situação que vem de forma expressa agora na lei de licitações. Querendo ou não, a gente sabe que qualquer conflito hoje que a gente leva para o Poder Judiciário, há uma grande lentidão do Poder Judiciário devido a diversos fatores, entre eles o número excessivo de processos da Justiça brasileira. Então, a gente pode, por exemplo, resolver um problema específico, executivo, contratual, por meio de conciliação, mediação, arbitragem e até mesmo o Comitê de Resolução de Disputas. Então, isso é um ponto extremamente positivo, entendo eu, principalmente para as empresas. Também nós temos um outro ponto interessante, que é o critério de julgamento por maior retorno econômico. Então, a gente tem a figura hoje do contrato de eficiência, né? Então, é interessante essa questão do contrato de eficiência conjugado com o critério de julgamento maior retorno econômico. Por exemplo, pode vir a ser utilizado aí na área de energia. Então, querendo ou não, a empresa que tiver uma tecnologia mais avançada ou apresentar uma melhor performance, querendo ou não, ela vai acabar tendo um maior retorno econômico e a administração pública também, efetivamente, na minha opinião, vai ter um serviço de melhor qualidade, certo? Sobre as licitações, de forma bem específica, seria isso que eu gostaria de passar. Agora eu vou falar um pouco com relação à questão dos contratos administrativos, certo? Como eu falei bem para vocês, né? Querendo ou não, a legislação está dividida dentro desse formato e a licitação, querendo ou não, funciona dessa forma, né? Nós temos a fase interna do procedimento licitatório, que é aquela fase onde há o estudo técnico preliminar, formatação do termo de referência, do edital e a própria publicação desse edital, né, para o público em geral, para quem tiver interesse de participar dessa licitação. A gente tem todo o procedimento licitatório e depois a gente tem toda a fase executivo-contratual. Então, a gente tem regras específicas quando a gente fala de licitações, do procedimento licitatório, a gente tem regras específicas de natureza contratual, como é que vai se dar a relação do poder público com o particular, certo? Então, uma primeira novidade que nós temos é a questão relativa à garantia contratual. Então, principalmente em objetos ou obras, por exemplo, de grande vulto. O que seria grande vulto?
acima de 200 milhões de reais, a gente tem a possibilidade de um seguro-garantia contratual de até 30%. Né? Isso aí, querendo ou não, vai trazer uma melhor paridade, né? E vai melhorar a relação para com o poder público. Né? Atualmente, o seguro-garantia vai até 10%. Então, obras de grande vulto pode ir até 30%. E também está sendo referido, e foi referido na lei, aquela cláusula específica de step-in, né? Que é a possibilidade, inclusive, no caso de determinado problema, de a própria seguradora, né, assumir a gestão e a operação do objeto contratual. Questão relativa à matriz de risco, como eu falei anteriormente, ela é extremamente importante, né? Principalmente também para se evitar aquela grande discussão que se tem com relação ao reequilíbrio, desequilíbrio do contrato. Né? Então, tendo a previsão da matriz de risco e as responsabilidades, a relação, entendo eu, entre contratante e contratado, ela fica muito melhor. Nós temos a questão específica também com relação à duração dos contratos. Né? Então, por exemplo, um contrato de eficiência sem investimento ele pode chegar até 15 anos. Um contrato de eficiência, por exemplo, com investimentos por parte do contratado, pode chegar até 35 anos. Então, isso aí, querendo ou não, é uma mini PPP, né, que nós temos agora dentro da Lei de Licitações e Contratos Públicos, principalmente focado na questão específica do contrato de eficiência. Nós temos também, efetivamente, a possibilidade de extinção dos contratos quando, efetivamente, ocorrer uma suspensão por parte do poder público, por culpa do poder público, superior a 3 meses, né? Então, isso aí, querendo ou não, né, dá a possibilidade, não aquela de, né, que muitas vezes se fala, né, de tu entra no contrato administrativo, de ficar amarrado a ele e há uma grande dificuldade de rescisão e de saída desse contrato. Então, nós temos regramentos interessantes com relação a essa situação, principalmente dentro desse prazo de 90 dias. Nós temos também a questão de prazos para análise dos pleitos. Né? Uma das grandes dificuldades que se tem no relacionamento com o poder público é, muitas vezes, tu obter resposta do poder público. Né? Então, tu pleiteia, por exemplo, o reequilíbrio econômico-financeiro, um custe, efetivamente, e a falta de qualificação desse pessoal, querendo ou não, há uma demora e uma morosidade muito grande que acaba refletindo num atraso executivo contratual. Então, é importante que nós temos agora alguns prazos fixados de resposta, não por parte do contratante, mas sim por parte do poder público. Então, toda vez que se colocar, digamos assim, um pleito dentro da administração pública, tu vai ter que ter uma resposta em determinado prazo, certo? Isso é uma situação que eu entendo como de suma importância. Uma questão que eu me esqueci de referir também, possibilidade dos contratos de execução continuada chegarem até 10 anos. Né? Então, querendo ou não, o contrato se torna mais atrativo, né, quando ele pode chegar, por exemplo, a 10 anos. Né? Em regra, se a gente for analisar com base na lei anterior, né, esses contratos de execução continuada, por exemplo, o contrato de locação, né, ele chegava a 60 meses. Agora ele pode chegar a 10 anos. Certo? Antes era 5, agora é 10 anos. Então, querendo ou não, esse contrato acaba efetivamente se tornando atrativo e até mesmo com relação à possibilidade de investimento por parte do particular e tu conseguir diluir esse investimento efetivamente no tempo. Certo? Então, de forma bem rápida, eu sei que nós temos aí um tempo previsto até às 18 horas, essa seria a abordagem que eu gostaria de fazer com relação à questão da nova lei, seu objeto, vigência, né, qual é a abrangência dela. Trouxe aí algumas novidades para vocês, focadas muito mais na área de licitações, né, o que a lei trouxe de novo, o que efetivamente é algo interessante para as empresas. Também trouxe aí para vocês as questões relativas aos contratos administrativos, as novidades que nós temos dentro dos contratos administrativos,
as novas ferramentas que nós temos. Falei também com vocês com relação à questão de governança, integridade, entre outras questões que foram trazidas para a nova lei, que vão trazer, na minha opinião, uma melhor segurança jurídica e uma maior qualidade nas contratações públicas, certo? E agora, nessa parte final, nesses minutos finais, eu vou trazer aí algumas questões relativas ao mercado de compras públicas, ao mercado de licitações e contratos públicos. A gente não pode esquecer, né, que o maior contratante do Brasil é o poder público, né? Se tem uma pecha muito grande com relação à questão das contratações públicas, mas ela tem os problemas específicos e, muitas vezes, problemas similares existentes para com os contratos privados, né? E a gente não pode esquecer, querendo ou não, que o contrato público ele é muito mais fiscalizado do que o contrato privado, né? Nós temos aí os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Judiciário acaba intervindo quando efetivamente ele acaba sendo chamado, tem efetivamente toda a questão, né, do próprio cidadão que pode fiscalizar esses contratos e por aí vai. Então, ele é um mercado gigantesco, ele é um mercado efetivamente com muitas oportunidades, né, para todo e qualquer tipo de objeto. Quando eu falo todo e qualquer tipo de objeto, é desde a venda de um copo plástico até a venda de um avião, né? Todas essas compras, todas essas contratações, obrigatoriamente, elas devem passar por um procedimento licitatório. Para vocês terem uma ideia com relação ao tamanho desse mercado, eu trouxe só alguns dados gerais em termos de números, né? Por exemplo, o governo federal, né, contratou, né, através de procedimentos licitatórios e contratações diretas, mais de 200 bilhões de reais, certo? Foram efetivamente realizadas licitações e foram firmados mais de 150 mil contratos, certo? De maneira geral, assim, em nível nacional, né, foi contratado mais de 70 bilhões de reais, quando a gente trata do objeto obra. Quando a gente fala de prestação de serviço de maneira geral, foram mais de 188 bilhões de reais. A gente falar do mercado de medicamentos, foram contratados mais de 21 bilhões de reais. Tecnologia da informação, mais de 12 bilhões de reais. Objeto, quando se trata de consultoria de maneira geral, mais de 5 bilhões de reais. E na parte de compras e suprimentos de maneira geral, nós temos um número efetivo de mais de 16 bilhões de reais. Então, querendo ou não, esse é um mercado gigantesco, né? Ele é um mercado cheio de oportunidades, só que eu sempre falo, né? O procedimento licitatório, querendo ou não, ele não é complexo, mas ele é minucioso, né? E ele depende de uma estratégia por trás dessa questão específica. Então, hoje em dia, nós temos algumas ferramentas interessantes, inclusive ferramentas linkadas à área de tecnologia, por exemplo, a parte de inteligência competitiva. Então, por exemplo, a gente tem um portal da transparência, a gente tem empresas que prestam esse tipo de serviço, onde tu consegue ter inteligência competitiva embarcada dentro dos procedimentos licitatórios. Ou seja, né, uma consultoria, por exemplo, ela consegue te informar hoje quem são teus concorrentes, qual é o tamanho do mercado, qual é o estado que efetivamente mais contrata aquele tipo de produto ou serviço, quem são os potenciais concorrentes. Ou seja, hoje em dia, pelo fato da informação ela estar mais agrupada, principalmente no portal da transparência, ou através de robôs que ficam mapeando o mercado, buscando palavras-chave, tu consegue efetivamente ter um panorama geral e fazer um estudo de mercado antes de adentrar no procedimento licitatório. Nós temos também, por exemplo, empresas específicas que fazem a formatação de boletins de oportunidades. Então, hoje em dia, né, sem a necessidade, por exemplo, de um grande marketing ou de uma grande, né, agência de publicidade por trás, tu recebe na tua casa, através do teu e-mail, um conjunto específico de oportunidades dentro do mercado que, efetivamente, tu tenha interesse ou não. O que tu tem que fazer? Tu tem que te preparar para participar desse mercado. Por quê? Porque a tua empresa ela vai ser analisada basicamente em 4 ângulos. Quais são os 4 ângulos que a tua empresa vai ser analisada?
a tua parte de habilitação jurídica, ou seja, contrato social CNPJ, a tua empresa efetivamente vai ser analisada com relação à questão de regularidade fiscal. Então, certidões municipais, estaduais e federais, entre outras, serão analisadas para que tu consiga efetivamente entrar na licitação e ser contratado pelo poder público. Toda a parte de qualificação técnica, atestações, comprovações, responsáveis técnicos, são situações que efetivamente têm que ser apresentadas dentro do procedimento licitatório, e também tu vai ter que apresentar a tua devida qualificação econômico-financeira, né, através do teu balanço, para participar de um procedimento licitatório. Então, querendo ou não, né, a administração pública ela é efetivamente criteriosa para a contratação, né, dos seus potenciais parceiros, né? Obviamente que ela tem problema como qualquer mercado. O mercado privado tem seus problemas, como o mercado público também tem. A gente tem, hoje em dia, né, muito claro, né, a questão também da tecnologia nas contratações públicas. Hoje em dia, 80% das licitações serão realizadas online via pregão eletrônico. Então, efetivamente, tu participa de um pregão eletrônico que é realizado de forma online, ou seja, toda e qualquer empresa pode se cadastrar no portal de licitações, por exemplo. A gente aqui tem os portais locais, que é o portal do Banrisul, do Banco do Brasil, tem o Compras Governamentais, ou seja, tem uma infinidade de portais que cada estado e município e a própria União acaba se utilizando. Então, tu pode aqui, agora, a gente participar de uma licitação no Piauí. Só, efetivamente, cumprir os requisitos, entrar dentro do portal e, efetivamente, participar desse procedimento licitatório. Não é tão simples quanto parece. Estou tentando simplificar para vocês entenderem o todo, certo? E dentro dessa questão da participação em pregões eletrônicos, a gente tem empresas de tecnologia que fazem a automatização dessa participação, né? A possibilidade de participação em mais de um pregão de forma automatizada, questões relativas a lances, questões relativas a monitoramento do pregão eletrônico, por aí vai. Então, hoje em dia, a gente tem diversas empresas que trazem tecnologia para a participação nas licitações, trazem inteligência competitiva para os procedimentos licitatórios, né? Mas o mais importante, na minha opinião, para que efetivamente a empresa seja vencedora dentro de um procedimento licitatório, é que ela tem que ter na cabeça dela que ela está dentro de uma competição. Então, ela não tem que somente pensar em participação, ela tem que pensar em competição. Quando tu pensa em competição, tu tem que pensar em estratégia. Ou seja, tu tem que ter uma estratégia técnica, muito bem formatada, e, principalmente, tu tem que ter uma estratégia jurídica ao longo do procedimento licitatório, porque o interessante é o quê? Que se tu acha uma ilegalidade no edital licitatório, tu entra com a impugnação, com mandado de segurança, participando dentro do procedimento licitatório, tu efetivamente busque algum erro do teu concorrente, apresente o recurso administrativo, afaste ele, tu busque um mandado de segurança, ou seja, tu estude bem o teu mercado para saber as potenciais falhas que os teus concorrentes efetivamente vão cometer, né? Tu tenha conhecimento prévio da documentação do teu concorrente através de licitações passadas que ele participou e por aí vai, certo? Então, bato naquela tecla anterior que eu falei. O procedimento licitatório, querendo ou não, ele é um procedimento minucioso, ele não é complexo, mas ele depende de estratégia, tá? E ainda bem que hoje, efetivamente, nós temos, né, várias ferramentas, seja ferramentas jurídicas, ferramentas tecnológicas, questões de natureza técnica, que nos auxiliam para quê? Para que a gente vá para um procedimento licitatório e entre na competição, né, de uma forma contundente e forte. Certo? Essa seria uma primeira abordagem aí, Eduardo, e estou à disposição. Bom, Maurício, primeiro, obrigado aí pela tua explanação. Acho que tu conseguiu ir bem a fundo e explanar exatamente sobre todos os pontos dessa nova lei de licitações e contratos. E sabes que nós aqui no LID temos como papel fazer uma interlocução entre o público e o privado, apoiar a gestão pública para ser mais eficiente, para ser mais ágil
e a questão da competitividade também é uma bandeira que a gente carrega muito, e eu acredito que essa nova lei ela traz, em um processo que muitas vezes era burocrático, moroso, uma melhor eficiência, uma agilidade nos processos, uma melhor transparência também. Com certeza. E competitividade, que é uma palavra que acaba sendo hoje, a gente precisa de um Estado mais competitivo, então, dessa forma, essa agilidade vai trazer melhorias para quem quer fornecer e também para o próprio Estado poder ser menos oneroso e mais eficiente nas ações, que é isso que a gente acaba buscando de uma forma geral. Bom, como eu disse, tu já abrangeu grande parte e até algumas questões aqui que foram feitas, mas eu quero entrar num tema interessante aqui, que a gente vê hoje muito a questão tem passado aí por uma pandemia e fez uma aceleração tecnológica muito grande. Todas as empresas elas tiveram que se adequar à tecnologia, serem mais eficientes na questão tecnológica. O que me parece interessante, que eu vi um pouco da lei, é que antes se tinha a questão das licitações presenciais. E o que me parece que nessa nova lei vai se dar prioridade para a questão dos processos eletrônicos e as licitações presenciais elas virariam exceção. Queria que tu entrasse mais um ponto sobre isso, como é que tem essas adequações, como é que são essas preparações? Isso com certeza, tá? A pandemia, querendo ou não, ela trouxe uma transformação e uma transformação positiva em alguns aspectos no mercado de compras públicas. Inclusive, né, nós tivemos aí ao longo dos últimos um ano e meio, né, um conjunto de medidas provisórias, em algumas se transformaram-se até em legislações específicas para o combate à questão do Covid. Então, foi flexibilizado pelo governo federal alguns procedimentos burocráticos de contratação para que a gente tenha uma maior agilidade nas contratações. Uma outra questão que houve um crescimento muito grande foi a questão dos pregões eletrônicos, né? Ou seja, aquela licitação mais de natureza presencial, ela está cada vez mais rara. O governo federal já tem essa tônica, querendo ou não, desde 2002, tá? 2002, 2005, querendo ou não, foram os primeiros decretos que trataram acerca dos pregões eletrônicos. Obviamente, né, o governo federal é um mundo, os municípios, principalmente os municípios de pequeno porte, é outro mundo, certo? Então, efetivamente, os municípios sempre batiam na tecla de efetivamente realizar procedimentos licitatórios de maneira presencial. Então, o governo federal vem forçando essa situação específica de que efetivamente haja uma maior informatização, que haja efetivamente a utilização do pregão eletrônico por parte dos estados e municípios. Um exemplo que nós temos é o decreto 10.024, que, se não me engano, é de 2019, que ele fala lá de forma clara: se um município ou um estado quer fazer um convênio com o governo federal, a licitação tem que ser por pregão eletrônico e ele tem que utilizar a plataforma ou uma plataforma associada ao governo federal. Para quê? Para agilizar todo esse processo de contratações públicas via pregão eletrônico. Nós temos uma maior celeridade, nós temos a questão da inversão das fases, né? Nós temos, querendo ou não, uma maior transparência dentro do procedimento licitatório, porque está tudo ali dentro de uma plataforma pública que qualquer pessoa efetivamente pode acessar essa plataforma e participar, ou, se tiver curiosidade, também tem efetivamente essa possibilidade. Alguns objetos ainda a gente vai ter essa questão da presencialidade, por exemplo, né, as grandes concorrências públicas, né, até as próprias licitações, quando abarcam questões específicas de concessões e PPPs, elas são de natureza, na sua grande maioria, presencial. Né? Isso é pelo objeto, pelo vulto da contratação, pela especificidade, pela questão técnica de análise e por aí vai, certo? Mas, com certeza, essa é uma tônica que está sendo capitaneada pelo governo federal. Também é uma tônica da nova lei de licitações. Por exemplo, se a gente for analisar, né, os formatos de disputa, né, que estão sendo propostos por essa nova lei de licitações. Então, eu entendo que isso aí é uma novidade
importante que foi trazida pela nova lei. Bom, outro ponto que eu gostaria de entrar contigo é a gente, para quem acompanha licitações, ou quem já participou, e grande parte dos nossos filiados são grandes empresas que já, algumas fornecem muito ao poder público, Perfeito. Que era a questão das modalidades de licitação. E aí nós tínhamos carta convite, tomada de preço, e eu queria que tu falasse um pouco sobre uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Exatamente. Como é que é essa parte do diálogo competitivo? Como é que isso é colocado, essa nova modalidade? Perfeito. Dentro da nova lei de licitações, a gente teve a supressão de algumas modalidades de licitação, por exemplo, a tomada de preço e o convite, que eram modalidades de licitação presenciais. A gente teve, querendo ou não, uma simplificação maior com relação à questão das modalidades. Também tinha aquela questão de, efetivamente, licitações, por exemplo, acima de até 17 mil era via convite, acima de 17 mil era tomada de preço, acima de 1 milhão e pouco era concorrência. Ou seja, isso aí saiu também do cenário e houve uma maior simplificação, querendo ou não, com relação à questão específica do procedimento licitatório. Isso aí, na minha opinião, vai trazer maior celeridade, uma maior clareza e também uma disputa, querendo ou não, mais rápida, certo? Com relação à questão do diálogo competitivo, eu falei anteriormente, né, que é importante que a gente tenha, na lei de licitações, principalmente, uma maior clareza com relação da interlocução do público, do privado com o público. Ou seja, eu tenho lá uma solução, efetivamente, eu tenho uma tecnologia específica, ou eu tenho uma nova forma de pensar com relação a determinada situação, por que não se estabelecer uma questão anterior ao procedimento licitatório, por exemplo, uma PMI? Por que não se utilizar essa nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo, onde empresas vão ser chamadas, principalmente na área de tecnologia da informação, para trazerem essas soluções e, se efetivamente o poder público entender que essa solução é uma solução viável, interessante, ele pega essa solução, efetivamente formata um termo de referência, formata o edital, faz um procedimento licitatório e contrata uma empresa. Então, essas ferramentas, tanto a PMI quanto o diálogo competitivo, elas vão servir para que tenha essa maior interlocução entre o privado e o público e que essa relação seja o mais transparente possível e que, efetivamente, né, querendo ou não, por uma dificuldade do poder público, o privado possa auxiliar com inovação, com tecnologia, entre outras questões. Outro ponto importante que estava nesses diálogos e sempre acabou sempre trazendo morosidade e burocracia, era a questão da firma reconhecida. Como é que está isso agora, se tem a questão de assinatura digital? Como é que está sendo implementado e esse diálogo dentro dessa lei? Como é que as empresas, como é que está o processo hoje, que era muito, que se precisava ter firma reconhecida em cada, era algo muito burocrático e moroso. O que melhorou, o que está sendo implementado, como é que estão agora sendo utilizados? Essas questões, querendo ou não, elas têm avançado e muito, né? Então, hoje em dia, se tem a possibilidade de, em determinados procedimentos licitatórios, digamos assim, mais simplificados, como compras de maneira geral, compra de água, por exemplo, né? São situações que se realizam dentro do portal de compras eletrônicas e, efetivamente, toda a documentação que é encaminhada para o poder público é uma documentação toda ela digital. Nós temos também toda a parte de autenticação digital, questões relativas à firma reconhecida têm se utilizado muito, né, com diversas ferramentas que nós temos hoje, certificação digital, né? Isso aí é uma questão que tem sido aceita pelo poder público de maneira geral e, querendo ou não, isso aí traz uma maior celeridade ao processo, menos burocracia, né? Também tem a possibilidade, que é uma questão antiga, inclusive, né, em licitações presenciais, a possibilidade de levar o original e o próprio servidor fazer a autenticação. Mas isso é uma questão mais antiga que também, mas em licitações presenciais, pode vir a ser utilizada.
Então, sim, está abarcada essa situação, vem sendo aceito, né, os próprios cartórios, né, eles têm se modernizado muito nesse sentido, né, e, querendo ou não, isso traz uma maior celeridade e, em determinados casos, até mesmo um menor custo para a empresa que está participando do procedimento licitatório, porque a gente, às vezes, não consegue enxergar muito, né, mas tu vai tratar de uma licitação, por exemplo, né, uma técnica e preço na área de serviços de engenharia, ou uma licitação na área de publicidade, há um alto custo da empresa para a participação em um procedimento licitatório, seja custo de autenticações, custo disso, custo daquilo, preparação, produtos prévios que tem que apresentar. Então, isso aí trouxe uma maior simplificação. Mas nas licitações presenciais, querendo ou não, esse custo ainda vai continuar existindo, porém um pouquinho menor. Outro ponto, a gente sabe que o Brasil é um país continental e grande parte dos municípios são municípios pequenos, vamos dizer, municípios ali até 50 mil habitantes. E um dos pontos que era colocado era a questão de ter uma preferência por empresas regionais. Se te colocar uma parte nas licitações sobre uma parte do processo, se dá preferência para empresas regionais. Como é que está isso? Ou isso não entrou? Isso continua, foi dialogado e não passou? Como é que está isso na questão? Porque existia alguma situação que queria que se beneficiasse empresas regionais em alguns processos, principalmente em municípios pequenos. Perfeito. Olha, essa efetivamente é uma situação que não acabou vingando. Tá? O que nós temos, assim, em termos de, entre aspas, né, benefícios / preferências? Né? A primeira situação que nós temos é a Lei Complementar 123, que ela trata com relação à questão lá das microempresas e empresas de pequeno porte. Nossas empresas, quando participam de procedimentos licitatórios, efetivamente, né, querendo ou não, nós temos alguns benefícios. Uma situação específica lá, que é chamada de empate ficto, né? Quando há um empate, tem aquela margem lá de 5%, efetivamente, tu pode dar mais um lance. Nós temos também, quando a empresa, que é uma MEPP, está com um problema específico numa certidão, por exemplo, de regularidade fiscal municipal, ela tem um prazo para regularizar. Nós temos também em algumas áreas específicas, né, a possibilidade de dar preferência à contratação de cooperativas, é uma possibilidade que existe também. Nós temos também a questão do critério de desempate, quando duas empresas estão empatadas dentro do procedimento licitatório. A gente tem algumas situações específicas de, né, produtos produzidos no Brasil que possam vir a ter margem de preferência, tem a questão específica da sustentabilidade, a questão do próprio compliance pode vir ou não a ser utilizado como um critério de desempate. Hoje ele é um critério específico para fins de contratação e por aí vai. Então, essa questão, digamos assim, regional é uma questão que efetivamente não vingou, né? E é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vai tratar desse tipo de questão, porque a gente não pode direcionar o procedimento licitatório, né? O objetivo é que haja uma ampla competição, e com a ampla competição a gente vai ter uma maior economicidade para o poder público. Bom, Maurício, a gente já está se encaminhando aqui para a última parte, para o final da nossa live. Eu acho que tu conseguiu trazer de forma muito clara todos esses temas importantes de como uma empresa que queira participar de um processo licitatório, ela pode usar essa nova lei como base. Eu queria que tu, assim, fizesse num resumo ali em 5 minutos como é que a Licijur tem trabalhado, qual é o apoio que ela dá a essas empresas para que se possam entrar e entender os processos para ser mais competitiva em relação aos processos de contratos licitatórios com o setor público, que às vezes é muito complicado para quem quer ir uma primeira vez ou para quem mesmo para quem já participa mais algumas vezes, ter essa situação. Perfeito. Então, a Licijur foi uma empresa criada em 2012, né? Uma empresa criada pelo meu irmão, Marcelo Gazem, que é a nossa origem jurídica, né? Nós iniciamos lá em 1990 a trabalhar com licitações de contratos públicos através do meu pai, que é o Giovanni Gazem, através do Gazem Advogados, e aí
o meu irmão Marcelo foi morar em Brasília e ele viu a necessidade da formatação de uma empresa de consultoria que fosse diferente de um escritório de advocacia. Ou seja, que uma empresa estivesse próxima ao cliente, que trabalhasse juntamente com o cliente, que potencializasse o cliente, trouxesse oportunidades para o cliente. Então, basicamente, hoje em dia, a gente insere empresas dentro do mercado de compras públicas ou a gente trabalha com empresas que efetivamente já trabalham dentro do mercado de compras públicas, mas a gente consegue potencializar, né, a participação dessa empresa, seja com relação ao nosso jurídico, né, que é muito forte, seja com relação à parte de tecnologia, efetivamente trazendo para os nossos clientes, né, todo o nosso conhecimento e, querendo ou não, a operacionalização do procedimento licitatório de forma ágil e rápida. Então, esse é o nosso papel. É o quê? Trazer empresas para dentro do mercado público, potencializar a participação delas, fazer com que elas sejam mais competitivas dentro do procedimento licitatório, né? Então, a Licijor, ela vem dentro desse vácuo, né, entre um escritório de advocacia e as empresas de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia que está no centro desse processo, que auxilia as empresas desde a captação da oportunidade até a execução contratual. Então, a gente faz o trabalho intelectual e fazemos o trabalho operacional e burocrático para as empresas, né? Através de uma gestão total do departamento de licitações dessa empresa, ou seja, ela delega todo o departamento de licitações para nós, ou, em determinados casos, a gente faz uma gestão compartilhada, né? Para empresas de grande porte, onde ela já tem o seu jurídico ou tem a sua, digamos assim, comissão de licitação interna, certo? Perfeito. Maurício, quero te agradecer novamente por ter estado conosco aqui, por participar sempre sobre esse tema que é importantíssimo. Como tu falou, o mercado de licitações e contratos é um mercado gigantesco, um mercado de 200 bilhões de reais. Então, tem muitas empresas que acabam para o governo, muitas empresas fornecem para o governo demanda muita coisa. Então, realmente é um mercado que é cada vez mais complexo, cada vez maior em desenvolvimento e as empresas têm que estar bem adaptadas para realmente serem assertivas e poderem... Mas eu acredito que essa nova lei também ela vem a beneficiar e ser mais eficiente e ágil nos processos competitivos, e vocês estão aí trabalhando, entendendo da melhor forma de poder trazer um entendimento para as empresas que querem participar dos processos licitatórios dos contratos da melhor forma. Então, eu quero te agradecer novamente por ter estado conosco, acho que foi muito bacana, é um tema importante, como tu sabes, a gente tem feito uma série de debates e temas, sempre tentando trazer a questão da melhoria da gestão pública, a melhoria da eficiência para o setor privado, para a questão pública. Eu acho que essa nova lei ela vem trazer uma modernização de algo que vinha lá desde 1993, como tu bem falasse. Então, perfeito. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa live de hoje, lembrando a todos para se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos, ativar as notificações. Toda semana a gente traz um debate de alto nível que impacte em melhorias de processos, em desenvolvimento econômico e social, e é o que a gente tem tentado trazer aqui no LIDE, a melhoria da competitividade do nosso Estado. Então, uma boa tarde a todos. Maurício, novamente, muito obrigado a todos e te deixo aí para uma saudação final a todos. Perfeito. Gostaria aí de agradecer a participação de todos aí que estão nos assistindo. Gostaria de te parabenizar, Eduardo, pelo esse trabalho que vem fazendo aí à frente do LIDE. Querendo ou não, né, tu está fazendo uma interlocução muito forte entre o público e o privado, focada na questão da competitividade, que é de extrema importância, né? Seja aqui para o nosso mercado gaúcho, mas também em nível nacional. É um prazer estar aqui nessa live, é um prazer fazer parte do LIDE, e um forte abraço aí para todos. Obrigado, um forte abraço. Obrigado.